Ô galera, eu lembrei de mais uma. Vou voltar no tempo um pouco. Vou voltar um tempo aqui, mas eu preciso falar isso. Sempre aquele vizinho que eu falei que ele tinha construído tipo um barraquinho no fundo do quintal dele, que era um senhor, que eu sempre conversava com ele, que a gente tinha bom relacionamento. E na casa à minha direita, subi, né? Então, eu esqueci de falar isso. Eu não lembro se eu falei, eu acho que eu não falei não, por isso que eu vou repetir aqui. Ele, que no começo eu achava que ele era inocente, que ele não sabia de nada, que foi aí que eu tentei conversar com ele, né? Pra ele prestar atenção no que estava acontecendo no quintal dele. Mas ele sabia de tudo, né? E depois ele ficou contra mim e tal, e falando palavras pro meu lado, e ficava a gente lá naquele barraquinho dele lá no fundo, que dava bem na direção do meu quarto e parte da minha cozinha. Mas uma coisa que ele falou uma vez, gente, ele falou assim, uma pessoa passou na rua e ele fez assim com a cabeça em direção à minha casa. Ele fez assim, ele sai de manhã, fica o dia inteiro fora, volta só de noite. E era o que eu fazia, lembra que eu falei pra vocês? Que eu passava o dia andando na rua pra tentar melhorar minha mente, né? Que eles ficavam perturbando minha mente 24 horas por dia. Então eu saía como se eu fosse trabalhar, mas eu não tava mais trabalhando. Eu tava afastado, que nem eu falei pra vocês. E nessa que eu tava afastado, eu para disfarçar, pra eles não perceber que eu tava afastado, então eu fingia que eu tava indo trabalhar na época. Eu ainda tinha vínculo com a empresa, tá? Eu tava afastado, mas eu não tava trabalhando devido que eles infernizaram minha cabeça que eu nunca mais consegui voltar a trabalhar. E ele fez assim com a cabeça. Ele sai de manhã e volta só de noite. Ele sai de manhã e volta só de noite. Tipo assim, não vai dar muito certo esse negócio que a gente tá planejando, não. Não vai dar muito certo porque ele fica mais fora do que dentro. É o que ele tava falando pro outro cara. Então ali, gente, já tinha todo um plano, cara, de pessoas envolvidas pra me deixar doido. Várias pessoas envolvidas num plano diabólico, num plano maquiavélico, num plano maligno, pra deixar uma pessoa boa doente da cabeça. Porque esse daí é o que eles querem. É o que eles queriam, acho que há muito tempo já. Aí ele vira, só que ele pensou que eu não vi, que foi bem uma hora que eu tava realmente no fundo da casa. Lembra que eu falei que geralmente a sincronização dessa casa não funcionava muito direito? Eu falei isso nos vídeos que eu gravei sobre ele. Eles não sincronizavam muito bem. Então uma vez eu tava no fundo da casa e fui vindo na direção da frente da casa. E eu catei ele nessa cena aí. Ele falando com um cara na rua, jogando assim o pescoço em direção à minha casa e falando, ele fica mais fora de casa do que dentro, ele sai de manhã, volta só de noite. Tipo assim, ainda jogou a mão assim, sabe? Sai de manhã, volta só de noite. Ou seja, o plano de me deixarem doido não tá dando muito certo porque ele fica muito tempo fora, né? Não fica aí só aí. Ele sai de manhã, volta só de noite. Então aquele senhor de idade, ele sabia de tudo, gente. É um complô de muita gente contra uma pessoa só. Aí, assim, eu nem sei se eu falo isso aqui, porque na minha opinião é besteira, sabe? No próximo vídeo talvez eu falo o que alguns macacos voadores falou sobre um negócio aí enfim. Mas tá bom, boa tarde aí, viu?